Renato Serençati, boa tarde. Boa tarde, João. Se estivesse jogando até agora, essa bola não ia entrar, né? Gustavo não ia deixar, porque depois de duas na trave, uma no travessão, e ele fez grandes defesas também, defesa cara a cara, o Gustavo estava numa noite iluminada. Vamos separar as coisas. O ponto conquistado diante do Vila Nova, um time invicto, deve brigar também com o Criciúma aí pelo acesso. O ponto espetacular, o ponto heróico, você termina no 11 contra 9, você tem que comemorar o ponto que você conquistou, até pela qualidade do adversário. Vamos falar do jogo tecnicamente? Foi a partida mais fraca do Criciúma no campeonato até agora, isso reconhecido pelo técnico Cláudio Tencati. Agora, mesmo tecnicamente inferior ao Vila Nova, no segundo tempo, a tendência do jogo, quando o adversário não faz o gol, empurrado pelo seu torcedor, uma grande festa lá no Oba, o Vila Nova viria para cima e o Criciúma teria o contragolpe à sua disposição para ganhar o jogo. Só que isso não aconteceu, porque o Éder foi expulso de forma infantil e depois o Rodrigo, numa contingência de jogo, acabou tomando cartão vermelho. Por mais que o técnico Cláudio Tencati tenha dito na coletiva que no palavrão, no futebol, é uma coisa comum, tanta coisa já foi comum e não é mais, né? O palavrão também vai acabar no futebol, eu tenho certeza disso. Mas eu fico com as palavras do presidente Vilmar Guedes, que disse: não podemos ser contaminados pelo periférico. Nós temos que jogar futebol. E aí ele tem toda a razão. Inclusive, o executivo de futebol do Criciúma, o Alex Brasil, está na súmula do jogo. Ele deu um tapa no quarto árbitro no lance da expulsão do Éder. Isso não é um comportamento adequado para um dirigente do Criciúma, né? Ainda bem que as imagens de TV não pegaram, porque ia ficar ruim para o Criciúma no Brasil inteiro, né? Um representante do Criciúma agredindo uma autoridade lá da CBF. Mas vamos falar da expulsão aqui, João, porque a gente tem que comemorar o ponto conquistado, e eu acho bom falar da expulsão, porque é um jogador experiente como o Éder. O que acontece aí? Essa é do Rodrigo. A do Éder, deixa eu pegar a súmula aqui, até para não ser. O Éder, o Criciúma reclama uma falta que não aconteceu. Aí o Cristóvão, olha só o lance, é o seguinte: o Cristóvão, lateral direito, faz uma falta e recebe o terceiro cartão amarelo. O volante Rômulo, que também estava pendurado, reclama do lance, quer dizer, o árbitro já marcou a falta, não tem do que reclamar. Toma o amarelo, é o terceiro, então são 2 desfalques para o próximo jogo. O Éder chega e também reclama. O Éder dá um bico na bola, que estava para o jogador cobrar, e toma amarelo. Aí ele continua reclamando. E aí, segundo a súmula, e aí eu vou ler a súmula aqui, mas evidentemente que não vai dar para ler ipsis literis, ele disse o seguinte para o Bandeira: seu fraco, vai para aquele lugar, seu fraco. E na saída ele falou para o Bandeira: seu FDP, seu fraco. Então, essas palavras, o árbitro faz o gesto com a boca, é pelo que ele falou. Entendeu? E aí o lance do Rodrigo, João, não é a violência da falta, é um lance de regulamento. Uma chance clara e manifesta de gol, ela foi interrompida. Ele passaria pelo goleiro, muito provavelmente. O Gustavo, que fez uma grande partida, que eu acho que se posicionou errado aí, porque o Rodrigo estava na cobertura, o jogador não estava sozinho. Mas enfim, o cara tem que tomar a decisão e o Gustavo fez uma grande partida. Mas eu vou resumir aqui o tamanho do prejuízo do Criciúma nesse jogo. Cristóvão suspenso, Rômulo suspenso, Éder suspenso e Rodrigo suspenso. 4 titulares. Gerado 3 em um único lance. 3 por reclamação e uma falta de jogo. Aliás, o Rodrigo, registre-se aqui, que é o único jogador do Criciúma que jogou todos os jogos na temporada, todos os minutos. Não foi substituído nenhuma vez e tem 36 anos de idade. Saiu pela expulsão, vai fazer muita falta. Criciúma que volta a campo domingo, joga contra o Ceará, outro time muito forte, onde está o Juliano Camargo, que foi executivo de futebol aqui até o final da última temporada. E vou registrar aqui também a questão do Alex Brasil, que também foi citado em súmula, que segundo a súmula do árbitro, agrediu o quarto árbitro depois da expulsão do Éder. Então, a pergunta que fica é a seguinte: o Criciúma faz uma campanha espetacular, vamos mostrar a tabela aqui, por favor. O Criciúma faz uma campanha espetacular, está 1 ponto atrás só do Vitória, Vitória que perdeu na rodada, perdeu para o Atlético Goianiense, foi uma grande surpresa, perdeu lá em Salvador, 5 jogos, 5 vitórias, no 6º jogo, perdeu para o Atlético Goianiense. Então, Criciúma está aqui, 14 pontos, absolutamente tranquilo, já com margem. Aí a gente tem os catarinenses, a Chapecoense em 8º, que ganhou do Avaí lá na ressacada de 4-1, e o Avaí já flertando com a zona do rebaixamento. A gente tem o Criciúma no bloco do G4, vice-líder da competição. Por que tão pilhado? Que pilha é essa?
Não consegui entender, sinceramente. O Criciúma fez uma reclamação de arbitragem anterior, mas esquece o árbitro. O árbitro é jovem. Ser jovem ou não ser jovem, você tem que ver se o cara tem qualidade para fazer. E o Criciúma não foi prejudicado pela arbitragem da minha leitura, mas entrou pilhado demais. E aí sim acabou sendo prejudicado, mas já passou. Agora é pensar em domingo. O jogo é pauleira contra o Ceará, que vem de vitória, venceu a Tombense 2-0. É um dos maiores investimentos da Série B ao lado do Sport. Mas no Heriberto Wilson com 12 é difícil para eles. Vitória perdeu, tá com um ponto mais. Tem algum invicto além do Criciúma? Criciúma e o Vila Nova. E o Atlético Goianiense. São 4 invictos na competição. Próximo jogo contra os dois jogos em casa agora. Ceará no domingo, 3h30 da tarde. Depois na quarta-feira contra o Sport aqui. Jogo duro. Sequência dura. Vila Nova, Ceará, Sport. Sequência muito dura do Criciúma. E a primeira ele voltou com um ponto importante na bagagem. Ameniza pela presença da torcida, né? Sim, ali é... Jogador de São Paulo, aqui eles jogam com 12, mas ele está se referindo ao árbitro no jogo São Paulo e Corinthians, né? No Heriberto Wilson, o Criciúma joga com 12, mas o árbitro não tem nada a ver com isso, né? Obrigado, Renato. Um abraço.